Olá galera, professor Humberto Azarite e vamos à nossa última aula com relação à geometria espacial no estudo dos sólidos geométricos, tá legal? Por último, então, ficou a esfera. Vamos estudar então como nós calculamos a área e o volume de uma esfera. E aí, exemplos no dia a dia nós temos vários. A bola de futebol, por exemplo, é o exemplo de uma esfera. E o cálculo da esfera, a gente só depende do raio, tá? Tanto para calcular a sua área da superfície, como o seu volume, ok? A área da esfera, então, é essa fórmula aí, 4 vezes π vezes r ao quadrado, o π aí novamente aparecendo, e o volume de uma esfera, 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. Tá legal? Então, o objetivo é fazermos dois exemplos. Um em que nós não temos o valor de π, então a resposta vai aparecer em função do π, vai aparecer o π na resposta final. Em outro exemplo, fazendo aquela substituição usando o π como valor aproximado de 3. Tá legal? Então, vamos lá. Calcule a área e o volume de uma esfera de raio 3 centímetros. Então, temos aí o raio, é somente isso que nós precisamos para a nossa proposta de aula, que é calcular a área e o volume. A área é 4π vezes r ao quadrado. Então, no lugar do r, a gente coloca o 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, já sabemos, já vimos aí como é que calcula a potência, já relembramos. O 3 ao quadrado não é para multiplicar 3 vezes 2, é para fazer 3 multiplicado duas vezes. 3 vezes 3, tá legal? Então, vai ficar 4π, 4 vezes π vezes 9. E aí a gente multiplica os dois carinhas ali. 4 vezes 9, 36. O π aparece na resposta. 36π, o quê? Centímetro quadrado. Tá? Já que estamos trabalhando com área e a medida está sendo dada em centímetros. E para calcular o volume? Vamos lá. 4π vezes r ao cubo dividido por 3. Repara que a parte de cima da fração, o numerador é muito parecido com a área, só que agora é o r elevado a 3, tá? Então, vai ficar 3 elevado a 3. Muito bem. Então, como é que a gente faz? Vamos calcular o 3 elevado a 3, que é para multiplicar o 3 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, fica 4 vezes π vezes 27 dividido por 3. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos multiplicar os carinhas que estão na parte de cima ali, do numerador. 4 vezes 27 dá 108π sobre 3. E aí, sempre que possível, a gente divide. Tá? Se der uma conta exata, senão a gente simplifica, senão deixa do jeito que está. Mas eu estou trabalhando com vocês sempre com números que são divisíveis. Tá? 108 é divisível por 3, 108 dividido por 3, 36π centímetros cúbicos. Você pode dizer, então a área e o volume são iguais. Não, galera. A área está em centímetro quadrado e o volume em centímetro cúbico. São unidades diferentes, tá legal? Então, o volume dessa esfera, 36π centímetros cúbicos. E quando tem o valor de π igual a 3, como é que fica? A mesma coisa, só que a gente tem uma continha a mais, que é no lugar do π. Ó. Vamos supor agora que nós tenhamos uma esfera de raio 5, e agora a gente vai usar o π igual a 3. Lembrando que o π, esse valor é uma aproximação. π é um número irracional, ou seja, é um número decimal infinito. Mas muitas questões se utiliza do π igual a 3, inclusive o Enem. E eu também gosto de utilizar o π igual a 3 para facilitar as contas. Muito bem, o raio agora é 5. A fórmula é a mesma, só que repara aqui agora, no lugar do π, ó, eu coloquei o 3. Ó, 4 vezes o π, que é 3, vezes o r, que é 5 ao quadrado. Ok? 5 ao quadrado é para multiplicar o 5 duas vezes. 5 vezes 5, tá? Aqui eu acabei repetindo a linha, enfim. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 25. Tá? Que é 5 ao quadrado. Agora, você multiplica essa galera toda, tá? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 25, 300 centímetros quadrados. Não entra o π agora, tá? A gente já tirou o π ao substituí-lo por 3.
E o volume? O volume fica ainda mais fácil porque vale aquela malandragem que eu falei para vocês quando a gente fez o cálculo do cone. Que a área do cone, a área da base vezes a altura sobre 3. Quando o π for 3, você pode malandramente cancelar o π, o valor de π que é 3, com o 3 do denominador. Olha lá, 4 vezes 3, que é o π, vezes o r elevado a 3. Malandramente, você pode cancelar. Primeiramente, ali a gente calcula a potência, tá? Eu quis fazer por parte. 5 elevado a 3 é você multiplicar o 5 3 vezes. Então, dá 125. Aí agora, para você não ter que fazer muita conta, ó, malandramente você pode cancelar. Pensa numa prova presencial que você esteja fazendo, tá? E aí você não pode usar a calculadora. Então, você tem que sempre procurar facilitar as suas contas. E aí, o que sobra? Sobra para multiplicar 4 vezes 125, que dá 500, no caso aí 500 centímetros cúbicos, tá legal? Então é isso, galera, é isso que eu queria falar de uma forma bem sucinta e bem objetiva para te dar embasamento para você aprofundar os seus estudos aí sobre esfera. Então aprendemos aí a calcular a área e o volume de uma esfera, tá legal? Numa questão sem ter o valor de π e numa outra usando a aproximação π igual a 3, tá legal? Um forte abraço.